Nome do livro: Percy Jackson e os Olimpianos. Livro 2, O Mar de Monstros. Autor: Rick Riordan. Leitura de orelha. O modo como ele disse meu nome me deu um frio na espinha. Ninguém me chamava de Perseu, a não ser aqueles que conheciam minha verdadeira identidade. Amigos e inimigos. O ano de Percy Jackson foi surpreendentemente calmo. Nenhum monstro que colocasse os pés no campus de sua escola, nenhum acidente esquisito, nenhuma briga em sala de aula. Mas quando o inocente jogo de queimado entre ele e seus colegas torna-se uma disputa mortal contra uma tenebrosa gangue de gigantes canibais, as coisas ficam, digamos, feias. E a inesperada chegada de sua amiga Annabeth traz outras más notícias. As fronteiras mágicas que protegem o acampamento Meio-Sangue foram envenenadas por um inimigo misterioso, e a menos que um antídoto seja encontrado, o único porto seguro dos semideuses será destruído. Nesta vibrante e divertidíssima continuação da série iniciada com O Ladrão de Raios, Percy e seus amigos precisam se aventurar no mar de monstros para salvar o acampamento dos Meios-Sangues. Antes, porém, nosso herói entrará em confronto com um mistério atordoante sobre sua família. Algo que o fará questionar se ser filho de Poseidon é uma honra ou uma terrível maldição. Rick Riordan nasceu em 1964 em San Antonio, no Texas, onde mora com a mulher e 2 filhos. Durante 15 anos ensinou inglês e história em escolas públicas e particulares de São Francisco, na Califórnia. Além da série Percy Jackson e os Olimpianos, publicou a premiada série de mistério para adultos Tres Navarre. Leitura de contracapa. Percy Jackson e os Olimpianos, livro 2, O Mar de Monstros, best-seller do The New York Times. Esta mistura inteligente de mitologia grega com personagens adolescentes contemporâneos em uma aventura repleta de ação trará ainda mais leitores para a série de Rick Riordan. Booklist. Esta excelente continuação da série deve conquistar uma nova legião de fãs. Revista Child. Uma aventura segue-se a outra com um ritmo veloz, e mesmo os leitores que têm apenas conhecimento superficial da Odisseia vão se divertir com esta nova abordagem de conhecidas histórias da Grécia Antiga. School Library Journal. Premiações nos Estados Unidos. Melhor livro infantil da Barnes & Noble. Melhor sequência de livro de fantasia da Kirkus Reviews. Livro do ano da revista Child. Indicação do ano da Cooperative Children's Book Center. Prêmio de ficção da VOIA, Voice of Youth Advocates, para leitores do ensino fundamental. Melhor livro juvenil da Young Adult Library Services Association, YALSA, para Patrick John Riordan, o melhor contador de histórias da família. 1. Meu melhor amigo vai comprar um vestido de noiva, pasta 1. 2. Meu jogo de queimado com canibais, pasta 2. 3. Nós chamamos o táxi da tormenta eterna, pasta 3. 4. Tyson brinca com fogo, pasta 4. 5. Meu novo companheiro de chalé, pasta 5. 6. O ataque dos pombos demoníacos, pasta 6. 7. Eu aceito presentes de um estranho, pasta 7. 8. Nós embarcamos no Princesa Andrômeda, pasta 8. 9. Minha pior reunião de família de todos os tempos, pasta 9. 10. Pegamos uma carona com confederados mortos, pasta 10. 11. Clarice detona tudo, pasta 11. 12. Nossa estada no spa e resort de CC, pasta 12. 13. Annabeth tenta ir nadando para casa, pasta 13. 14. Nosso encontro com o carneiro da perdição, pasta 14. 15. Ninguém consegue o velocino, pasta 15. 16. Eu afundo com o navio, pasta 16. 17. Uma surpresa nos aguarda em Miami Beach,
pasta 17. 18. A invasão dos pôneis de festa, pasta 18. 19. A corrida de carruagens termina com uma explosão, pasta 19. 20. A magia do velocino é boa até demais, pasta 20. Pasta 1. 1. Meu melhor amigo vai comprar um vestido de noiva. Meu pesadelo começou assim. Eu estava numa rua deserta em alguma cidadezinha à beira-mar, no meio da noite. Havia uma tempestade. O vento e a chuva açoitavam as palmeiras ao longo da calçada. Edifícios de estuque cor-de-rosa e amarelo se enfileiravam na rua, as janelas fechadas com tábuas. A um quarteirão dali, depois de uma carreira de hibiscos, o mar estava revolto. Flórida, pensei. Embora não tivesse certeza de como sabia isso. Eu nunca estivera na Flórida. Então ouvi cascos chapinhando no calçamento. Virei e vi meu amigo Groover correndo para salvar sua vida. Sim, eu disse cascos. Groover é um sátiro. Da cintura para cima parece um adolescente comum e desengonçado, com uma barbicha igual à penugem de pêssego e um problema sério de acne. Ele caminha mancando de um jeito estranho, mas a não ser que você por acaso o pegue sem calça, coisa que não recomendo, jamais saberá que existe algo de não humano nele. Jeans folgados e pés falsos disfarçam o fato de que ele tem cascos e um traseiro peludo. Groover foi meu melhor amigo na 6ª série. Junto com uma menina chamada Annabeth, tinha me acompanhado naquela aventura para salvar o mundo, mas eu não o via desde o último mês de julho, quando ele partira sozinho em uma perigosa missão, uma missão da qual nenhum sátiro jamais voltara. De qualquer modo, em meu sonho, Groover corria, segurando seus sapatos humanos nas mãos, como costuma fazer quando precisa se mover depressa. Passou batendo os cascos pelas pequenas lojas de souvenir e de aluguel de pranchas de surf. O vento dobrava as palmeiras quase até o chão. Groover estava aterrorizado com algo que vinha atrás dele. Devia ter acabado de vir da praia. A areia molhada se prendia em torrões ao seu pelo. Tinha escapado de algum lugar. Estava tentando fugir de alguma coisa. Um rugido de fazer os ossos tremerem atravessou a tempestade. Atrás de Groover, do outro lado do quarteirão, surgiu uma figura sombria. Ela derrubou um poste de iluminação com um golpe violento. A lâmpada explodiu em 1 milhão de fagulhas. Groover cambaleou, choramingando de medo. Murmurou para si mesmo. Preciso escapar. Preciso avisá-los. Não pude ver o que o perseguia, mas ouvi a coisa resmungando e praguejando. O chão estremeceu quando ela se aproximou. Groover se lançou em uma esquina e vacilou. Tinha entrado em um pátio sem saída cheio de lojas. Não havia tempo para voltar. A porta mais próxima fora arrombada pela tempestade. A placa acima da vitrine escura dizia Boutique Nupcial de Santo Agostinho. Groover disparou para dentro. Mergulhou atrás de uma arara cheia de vestidos de noiva. A sombra do monstro passou na frente da loja. Pude sentir o cheiro da coisa. Uma combinação nauseante de lã de carneiro molhada, carne podre e aquele esquisitíssimo odor corporal azedo que só os monstros têm, como o de um gambá que comesse apenas comida mexicana. Groover tremia atrás dos vestidos de noiva. A sombra do monstro seguiu em frente. Silêncio, a não ser pela chuva. Groover respirou fundo. Talvez a coisa tivesse ido embora. Então houve um clarão de relâmpago. Toda a fachada da loja explodiu e uma voz monstruosa berrou. Mel! Sentei-me na cama, ereto e tremendo. Não havia tempestade. Não havia monstro. O sol da manhã atravessava a janela do meu quarto. Pensei ter visto uma sombra se movendo rapidamente pelo vidro, uma forma humana, mas então ouvi uma batida na porta do quarto. Minha mãe chamou. Percy, você vai se atrasar. E a sombra na janela desapareceu. Talvez tivesse sido minha imaginação. Uma janela no 5º andar, com uma escada de incêndio velha e instável do lado de fora, não poderia haver ninguém lá.
Venha, querido, minha mãe chamou de novo. É o último dia de aula. Você deve estar empolgado. Está quase no fim. Eu estou indo, consegui dizer. Apalpei embaixo do travesseiro. Meus dedos se fecharam de modo tranquilizador em volta da caneta esferográfica com a qual sempre dormia. Tirei-a de lá e estudei o que estava gravado na lateral em grego antigo. Anaclusmos. Contracorrente. Pensei em destampá-la, mas algo me conteve. Eu não usava contracorrente havia tanto tempo. Além disso, minha mãe me fizera prometer que não usaria armas letais no apartamento depois que eu lançara um dardo de mau jeito e atingira seu armário de porcelanas. Pus anaclusmos sobre a mesa de cabeceira e me arrastei para fora da cama. Eu me vesti o mais depressa que pude. Tentei não pensar no pesadelo, nem em monstros, nem na sombra à minha janela. Preciso escapar. Preciso avisá-los. O que Groover queria dizer? Fiz uma garra de 3 dedos por cima do meu coração e puxei para fora, um antigo gesto que Groover me ensinara certa vez para expulsar o mal. O sonho não podia ter sido real. Último dia de aula. Minha mãe estava certa. Eu devia estar empolgado. Pela primeira vez na minha vida, eu praticamente terminara um ano sem ser expulso. Nenhum acidente esquisito, nenhuma briga em sala de aula. Nenhum professor se transformando em monstro e tentando me matar com comida de cantina envenenada ou o dever de casa que explodia. No dia seguinte, eu estaria a caminho do meu lugar favorito em todo o mundo, o acampamento meio-sangue. Só faltava um dia. Certamente, nem eu conseguiria estragar tudo. Como de costume, eu não tinha ideia de como estava errado. Minha mãe fez waffles azuis com ovos azuis para o café da manhã. Isso faz dela uma pessoa engraçada. Comemorar ocasiões especiais com comida azul. Acho que é o jeito dela de dizer que tudo é possível. Percy pode terminar a 7ª série. Waffles podem ser azuis. Pequenos milagres assim. Comia à mesa da cozinha enquanto minha mãe lavava a louça. Ela estava usando seu uniforme de trabalho, saia azul estrelada e blusa listrada de vermelho e branco que vestia para vender doces na confeitaria Doce América. Seus cabelos castanhos e compridos estavam presos em um rabo de cavalo. Os waffles estavam uma delícia, mas acho que eu não os devorava como de costume. Minha mãe deu uma olhada e franziu a testa. — Percy, você está bem? — Sim, estou ótimo. Mas ela sempre percebia quando algo me incomodava. Enxugou as mãos e sentou-se na minha frente. — Escola ou... Não precisava completar. Eu sabia o que ela estava perguntando. — Acho que Groover está com problemas, falei e contei a ela o sonho. Ela contraiu os lábios. Não falamos muito sobre a outra parte da minha vida. Tentamos viver do modo mais normal possível, mas minha mãe sabia tudo sobre Groover. — Eu não me preocuparia tanto, querido, disse ela. Groover já é um sátiro crescido. Se houvesse um problema, estou certa de que teríamos notícias do acampamento. Os ombros dela ficaram tensos quando ela falou a palavra acampamento. — O que foi? Perguntei. — Nada, disse ela. — Quer saber? Esta tarde vamos comemorar o fim das aulas. Vou levar você e Tyson para o Rockefeller Center, para aquela loja de skates de que você gosta. Cara, aquilo era tentador. Estamos sempre batalhando por dinheiro. Entre as aulas da minha mãe à noite e a mensalidade da minha escola particular, nunca podíamos nos permitir coisas especiais, como comprar um skate. Mas algo na voz dela me incomodou. — Espere aí, falei. Pensei que hoje à noite fôssemos arrumar minhas coisas para o acampamento. Ela torceu o pano de prato. — Ah, querido, quanto a isso, recebi uma mensagem de Kieron na noite passada. Meu coração ficou apertado. Kieron era o diretor de atividades do acampamento Meio-Sangue. Ele não faria contato a não ser que algo sério estivesse acontecendo. — O que ele disse? — Ele acha que poderia não ser seguro você ir para o campo agora. Talvez tenhamos de adiar. — Adiar? Mamãe, como poderia não ser seguro? Eu sou um meio-sangue.
É, tipo, o único lugar seguro para mim neste mundo. Costuma ser, querido, mas com os problemas que eles estão enfrentando... Que problemas? Percy, sinto muito, muito mesmo. Esperava falar com você sobre isto esta tarde. Eu não posso explicar tudo agora. Não sei nem se Kiron pode explicar. Tudo aconteceu muito de repente. Minha cabeça estava girando. Como eu poderia não ir para o acampamento? Queria fazer 1 milhão de perguntas, mas justamente nesse momento o relógio da cozinha bateu 30 Minha mãe pareceu quase aliviada. 7:30, querido. Você precisa ir. Tyson estará esperando. Mas, Percy, vamos conversar hoje à tarde. Vá para a escola. Aquilo era a última coisa que eu queria fazer, mas minha mãe estava com aquela expressão frágil nos olhos, uma espécie de aviso, como se ela fosse chorar se eu a pressionasse demais. Além disso, ela estava certa quanto ao meu amigo Tyson. Precisava encontrá-lo na estação do metrô a tempo, ou ele ficaria zangado. Ele tinha medo de viajar embaixo da terra sozinho. Juntei minhas coisas, mas parei na porta. Mamãe, esse problema no acampamento tem... poderia ter alguma coisa a ver com o meu sonho com Groover? Ela não me olhou nos olhos. Vamos conversar hoje à tarde, querido. Eu vou explicar o que puder. Eu me despedi dela, relutante. Corri escada abaixo para pegar o trem número 2. Eu não sabia, então, mas minha mãe e eu nunca teríamos nossa conversa à tarde. Na verdade, eu não voltaria a ver nossa casa por um longo, longo tempo. Quando saí, dei uma olhada para o edifício marrom do outro lado da rua. Só por um segundo vi uma forma escura à luz da manhã, uma silhueta humana contra a parede de tijolos, uma sombra que não pertencia a ninguém. Então ela tremulou e desapareceu. Pasta 2. 2. Meu jogo de queimado com canibais. Meu dia começou normal, ou tão normal quanto pode ser no colégio Merriweather. Veja bem, é um colégio experimental no centro de Manhattan, o que significa que nos sentamos em puffs em vez de carteiras e não recebemos notas, e os professores usam jeans e camisetas de shows de rock no trabalho. Por mim, tudo bem. Tenho transtorno do déficit de atenção e sou disléxico, como a maioria dos meios-sangues. Portanto, nunca fui lá muito bem nas escolas comuns, mesmo antes de eles me expulsarem. A única coisa ruim em relação ao Merriweather era que os professores sempre viam as coisas pelo lado mais promissor. A garotada nem sempre era, bem, promissora. Por exemplo, minha primeira aula daquele dia, em inglês. Todos os alunos do secundário leram aquele livro chamado O Senhor das Moscas, em que um monte de garotos é abandonado em uma ilha e fica pirado. Então, no exame final, nossos professores nos mandaram passar 1 hora sem supervisão de adultos no pátio para verem o que aconteceria. O que se deu foi uma guerra generalizada de cuecão entre os alunos da 7ª e 8ª séries, 2 guerras de cascalhos e uma partida de basquete sem marcação de faltas. O valentão da escola, Matt Sloan, liderou a maior parte dessas atividades. Sloan não era grande nem forte, mas agia como se fosse. Tinha olhos de pitbull e um cabelo preto desgrenhado, e sempre vestia roupas caras, mas amarfanhadas, como se quisesse que todo mundo visse como ele se lixava para o dinheiro da família. Tinha um dente da frente lascado, de uma vez em que pegara o Porsche do pai para dar umas voltas e batera numa placa de devagar crianças brincando. De qualquer jeito, Sloan estava dando cuecão em todo mundo, até que cometeu o erro de tentar puxar a cueca do meu amigo Tyson. Tyson era o único garoto sem teto no colégio Merriweather. Até onde minha mãe e eu conseguimos descobrir, ele havia sido abandonado pelos pais quando era muito pequeno, provavelmente por ser tão diferente. Tinha 1,90 m de altura e o físico do abominável Homem das Neves, mas chorava muito e tinha medo de praticamente tudo, inclusive do próprio reflexo. Seu rosto era meio disforme e abrutalhado.
Não sei dizer de que cor eram seus olhos, porque nunca consegui ver além de seus dentes tortos. Sua voz era profunda, mas ele falava de um jeito engraçado, como um menino muito mais jovem. Acho que por nunca ter ido a uma escola antes de Merriweather. Usava jeans esfarrapados, tênis imundos tamanho 52 e uma camisa de flanela xadrez esburacada. Tinha o cheiro dos becos de Nova York, porque era lá que vivia, em uma caixa de geladeira de papelão, perto da Rua 72. O Colégio Merriweather o adotara em virtude de um projeto de serviço comunitário para que todos os alunos pudessem se sentir bem consigo mesmos. Infelizmente, a maioria deles não suportava Tyson. Depois de descobrirem que, apesar de sua incrível força e da aparência assustadora, ele era grande e bobo, sentiam prazer em atormentá-lo. Eu era praticamente seu único amigo, o que significava que ele era o meu único amigo. Minha mãe já reclamara na escola 1 milhão de vezes porque eles não estavam fazendo o bastante para ajudá-lo. Ligou para o serviço social, mas aparentemente nada aconteceu. Os assistentes sociais alegaram que Tyson não existia. Juraram de pés juntos que tinham visitado o beco que nós descrevemos e não conseguiram encontrá-lo, muito embora eu não entenda como é possível não ver um garoto gigante que mora numa caixa de geladeira. De qualquer modo, Matt Sloan enfiou-se por trás dele e tentou lhe dar um cuecão, e Tyson entrou em pânico. Afastou Sloan com um tapa um pouco forte demais. Sloan saiu voando por 5 metros e ficou enroscado no balanço de pneu das crianças pequenas. Seu monstrengo! Berrou Sloan. Por que não volta para sua caixa de papelão? Tyson começou a soluçar. Sentou-se no trepa-trepa com tanta força que entortou a barra e enterrou a cabeça nas mãos. Retire o que disse, Sloan! Gritei. Sloan só me lançou uma careta de deboche. O que você tem com isso, Jackson? Você poderia ter amigos se não estivesse sempre tomando as dores daquele monstrengo. Fechei os punhos. Esperava que minha cara não estivesse tão vermelha como me parecia. Ele não é um monstrengo. É só... Tentei pensar na coisa certa a dizer, mas Sloan não ouvia. Ele e seus amigos feios e grandalhões estavam muito ocupados rindo. Eu me perguntei se era minha imaginação ou se Sloan tinha mais brutamontes em volta dele que de costume. Estava acostumado a vê-lo com 2 ou 3, mas naquele dia ele tinha, mais uma dúzia, e eu tinha certeza absoluta que nunca os vira antes. Espere só até a aula de educação física, Jackson, gritou Sloan. Você já está muito morto. Quando terminou o primeiro tempo, nosso professor de inglês, o Sr. DeMillo, saiu para avaliar a carnificina. Ele declarou que tínhamos entendido o Senhor das Moscas perfeitamente. Todos passamos na matéria dele e jamais íamos nos tornar pessoas violentas. Matt Sloan assentiu, sério, e depois me lançou um sorriso de dente lascado. Tive de prometer que compraria um sanduíche extra de manteiga de amendoim para Tyson no almoço, para ele parar de soluçar. Eu sou um monstrengo? Ele me perguntou. Não, assegurei, rilhando os dentes. Matt Sloan é que é um monstrengo. Tyson fungou. Você é um bom amigo. Eu vou sentir saudade de você no ano que vem, se eu não puder... A voz dele tremeu. Percebi que ele não sabia se no ano seguinte seria novamente convidado para o projeto comunitário. Imaginei se o diretor ao menos teria se dado ao trabalho de conversar com ele sobre isso. Não se preocupe, grandão, consegui dizer. Vai dar tudo certo. Tyson me lançou um olhar tão agradecido que me senti um grande mentiroso. Como podia prometer a um garoto como ele que alguma coisa daria certo? Nossa próxima prova era de ciências. A senhora Tesla nos disse que teríamos de misturar substâncias químicas até conseguir fazer alguma coisa explodir. Tyson era meu parceiro de laboratório. As mãos dele eram grandes demais para os pequeninos frascos que devíamos usar. Ele derrubou sem querer uma bandeja de substâncias do balcão e criou um cogumelo de fumaça alaranjada na lata de lixo. Depois que a senhora Tesla evacuou o laboratório e convocou o esquadrão de remoção de resíduos perigosos,
Elogiou Tyson e eu por sermos químicos natos. Tínhamos sido os primeiros da história a gabaritar sua prova em menos de 30 segundos. Fiquei contente de amanhã ter passado depressa, pois isso me impediu de pensar demais nos meus problemas. Eu não suportava a ideia de que algo pudesse estar errado no acampamento. Pior ainda, não conseguia afastar a lembrança do pesadelo. Tinha a terrível sensação de que Groover estava em perigo. Em estudos sociais, quando estávamos desenhando mapas de latitude e longitude, abri meu caderno e olhei para a foto lá dentro, minha amiga Annabeth de férias em Washington. Ela de jeans e uma jaqueta índigo por cima da camiseta cor de laranja do acampamento meio-sangue. O cabelo loiro estava preso para trás, com uma bandana. Estava em pé na frente do memorial de Lincoln, com os braços cruzados, parecendo satisfeitíssima consigo mesma, como se ela própria tivesse projetado o lugar. Veja bem, Annabeth quer ser arquiteta quando crescer, por isso está sempre visitando monumentos famosos e coisas do tipo. Ela é esquisita assim mesmo. Tinha me mandado a foto por e-mail nas férias da primavera e de vez em quando eu olhava só para me lembrar de que ela era real e de que o acampamento meio-sangue não tinha sido coisa da minha imaginação. Quis que Annabeth estivesse ali. Ela saberia interpretar meu sonho. Nunca admiti isso para ela, mas era mais esperta do que eu, mesmo que às vezes fosse meio irritante. Eu já ia fechar meu caderno quando Matt Sloan me esticou a mão e arrancou a foto da espiral. Ei! Protestei. Sloan conferiu a foto e seus olhos se arregalaram. Ah, não, Jackson. Quem é essa? Ela não é a sua... Devolva! Senti as orelhas ficando quentes. Sloan passou a foto para seus colegas feiosos, que deram risadinhas e começaram a rasgá-la para fazer bolinhas de cuspe. Eram alunos novos que deviam estar de visita, porque todos usavam aquelas etiquetas idiotas de "Oi, meu nome é", entregues na recepção. Também deviam ter um senso de humor meio esquisito, porque todas elas estavam preenchidas com nomes estranhos, como Chupa Tutano, Come Crânios e Zé Mané. Não existem seres humanos com nomes assim. Esses caras vão se mudar para cá no ano que vem, alardeou Sloan, como se aquilo devesse me assustar. Aposto que eles podem pagar a escola, ao contrário do seu amigo retardado. Ele não é retardado. Tive de me conter muito, muito mesmo, para não dar um murro na cara de Sloan. Você é um perdedor, Jackson. Ainda bem que eu vou livrar você do seu sofrimento no próximo período. Os grandalhões cupinchas dele mascaram minha foto. Queria transformá-los em pó, mas estava sob ordens estritas de Kiron de nunca descontar minha raiva em mortais comuns, não importava quanto eles fossem detestáveis. Tinha de deixar para brigar com os monstros. Ainda assim, parte de mim pensou que se Sloan ao menos soubesse quem eu era realmente... A campainha tocou. Quando Tyson e eu estávamos saindo da classe, uma voz de menina sussurrou. Percy! Corri os olhos pela área dos vestiários, mas ninguém estava prestando nenhuma atenção a mim. Como se alguma menina em Merriweather fosse um dia chamar meu nome. Antes que eu tivesse tempo de avaliar se estava ou não imaginando coisas, uma multidão de garotos disparou para o ginásio, arrastando-me com ela. Era a hora da educação física. O treinador nos prometera um jogo de queimado vale tudo, e Matt Sloan prometera me matar. O uniforme de ginástica de Merriweather é short azul celeste e camiseta desbotada. Felizmente, a maior parte das nossas atividades atléticas era interna. Assim, não tínhamos de correr pelo bairro de Tribeca, parecendo um bando de crianças hippies em treinamento. Troquei de roupa o mais depressa que pude no vestiário, pois não queria ter de lidar com Sloan. Estava quase saindo quando Tyson chamou. Percy? Ele ainda não tinha se trocado. Estava postado junto à porta da sala de musculação, segurando as roupas de ginástica. Será que você... Ah, sim! Tentei não parecer aborrecido com aquilo. Sim, claro, cara. Tyson esquivou-se para dentro da sala. Fiquei de guarda do lado de fora da porta enquanto ele se trocava.
Eu me sentia meio constrangido fazendo aquilo, mas ele me pedia quase todos os dias. Acho que é porque ele é todo peludo e tem umas cicatrizes esquisitas nas costas, sobre as quais eu nunca tive coragem de perguntar. De qualquer modo, aprendi pelo método mais difícil que se as pessoas mexessem com Tyson enquanto estivesse se vestindo, ele ficava perturbado e começava a arrancar as portas dos armários. Quando entramos no ginásio, o treinador Nunley estava sentado à sua mesinha, lendo a Sports Illustrated. Nunley tinha cerca de 1 milhão de anos de idade, usava óculos bifocais e não tinha dentes, e tinha um topete grisalho encebado. Lembrava o oráculo do acampamento meio-sangue, que era uma múmia encarquilhada, só que o treinador Nunley se movia muito menos e nunca soltava nuvens de fumaça verde. Bem, ao menos não que eu tivesse observado. Matt Sloan disse: "Treinador, posso ser o capitão?" "Hã?" O treinador Nunley ergueu os olhos de sua revista. Sim, murmurou. Sloan sorriu e se encarregou da escalação. Ele me nomeou capitão do outro time, mas pouco importava quem eu escolhesse, pois todos os atletas e os garotos mais populares passavam para o lado de Sloan. E também o grupo grande de visitantes. Do meu lado eu tinha Tyson, Corey Byler, o nerd de computadores, Raj Mandali, o fenômeno dos cálculos, e meia dúzia de outros que eram sempre atormentados por Sloan e sua gangue. Normalmente eu me daria bem só com Tyson. Ele sozinho valia por meio time, mas os visitantes do lado de Sloan eram quase tão altos e fortes quanto Tyson, e havia 6 deles. Matt Sloan espalhou um engradado de bolas no meio do ginásio. "Com medo", murmurou Tyson. "Cheiro gozado?" Olhei para ele. "O que tem cheiro gozado?" Não achei que ele estivesse falando de si mesmo. "Eles?" Tyson apontou para os novos amigos de Sloan. "Eles têm um cheiro gozado?" Os visitantes estavam estalando os dedos e olhando para nós como se fosse a hora do massacre. Não pude deixar de me perguntar de onde eles vinham. De algum lugar onde alimentavam as crianças com carne crua e batiam nelas com paus. Sloan soprou o apito do treinador e o jogo começou. O time de Sloan correu para a linha de centro. Do meu lado, Raj Mandali gritou alguma coisa em urdu, provavelmente "preciso de um pinico", e correu para a saída. Corey Byler tentou engatinhar para trás da forração da parede e se esconder. O restante do time fez o melhor que pôde para se encolher de medo e não ficar parecendo alvo. "Tyson", disse eu, "vamos..." Uma bola me atingiu violentamente na barriga. Caí sentado no meio do piso do ginásio. O outro time explodiu em gargalhadas. Minha visão ficou turva. Era como se tivesse acabado de receber uma manobra de Heimlich de um gorila. Não pude acreditar que alguém fosse capaz de lançar uma bola com aquela força. Tyson gritou: "Percy, abaixe-se!" Rolei enquanto outra bola passava zunindo por meu ouvido na velocidade do som. Vum! Ela atingiu a forração da parede e Corey Byler ganiu. "Ei!" gritei para o time de Sloan. "Assim vocês podem matar alguém!" O visitante, chamado Zé Mané, sorriu para mim de um jeito perverso. De algum modo ele parecia muito maior agora, ainda mais alto que Tyson. Seus bíceps se destacavam embaixo da camiseta. "Assim espero, Perseu Jackson! Assim espero!" O modo como ele disse meu nome me deu um frio na espinha. Ninguém me chamava de Perseu, a não ser aqueles que conheciam minha verdadeira identidade. Amigos e inimigos. O que Tyson tinha dito? Eles têm um cheiro gozado. Monstros. Em volta de Matt Sloan, os visitantes estavam ficando maiores. Não eram mais garotos. Eram gigantes de 2,5 metros de altura, com olhos selvagens, dentes pontudos e braços peludos tatuados com cobras, dançarinas havaianas e corações. Matt Sloan deixou cair a bola. "Epa! Vocês não são de Detroit. Quem..."
Os outros garotos do time começaram a gritar e a recuar para a saída, mas o gigante chamado Chupla Tutano lançou uma bola com pontaria certeira. Ela passou como um raio por Raj Mandali, quando ele estava quase saindo e atingiu a porta, fechando-a como num passe de mágica. Raj e alguns dos outros garotos a esmurraram desesperados, mas ela não cedeu. "Deixe-os ir!" gritei para os gigantes. O que se chamava Zé Mané rosnou para mim. Tinha uma tatuagem no bíceps que dizia ZM ama fofinha. "E perder os nossos petiscos? Não, filho do Deus do mar. Nós, lestrigões, não estamos jogando só para matá-lo. Queremos almoçar." Ele acenou e um novo lote de bolas de queimado apareceu na linha de centro, mas aquelas não eram feitas de borracha vermelha. Eram de bronze, do tamanho de balas de canhão, perfuradas, com fogo saindo dos buracos. Deviam ser muito quentes, mas os gigantes as pegavam com as mãos nuas. "Treinador!" gritei. Não lhe ergueu os olhos sonolento, mas se viu algo de anormal no jogo de queimado, não demonstrou. Esse é o problema com os mortais. Uma força mágica chamada a névoa disfarça a seus olhos a verdadeira aparência. Uma força mágica chamada a névoa disfarça a seus olhos a verdadeira aparência dos monstros e dos deuses, e assim eles tendem a ver apenas o que conseguem compreender. Talvez o treinador tivesse visto alguns garotos da 8ª série batendo nas crianças menores, como de costume. Talvez os outros garotos vissem os brutamontes de Matt Sloan prestes a lançar por aí coquetéis Molotov. Não teria sido a primeira vez. De qualquer modo, eu tinha certeza de que ninguém mais se dava conta de que estávamos lidando com genuínos monstros comedores de gente e sedentos de sangue. "Sim", resmungou o treinador. "Joguem direito!" E voltou à sua revista. O gigante chamado Come-Crânios lançou a bola. Mergulhei de lado enquanto o cometa de bronze chamejante passava junto ao meu ombro. "Corey!" gritei. Tyson o puxou de trás da forração de parede bem no momento em que a bola explodiu contra ela, transformando-o acolchoado em farrapos fumegantes. "Corram!" gritei para os meus companheiros de time. "A outra saída!" Eles correram para o vestiário, mas outro aceno da mão de Zé Mané fez bater aquela porta também. "Ninguém sai enquanto você não estiver fora!" rugiu Zé Mané. "E você não vai estar fora enquanto não o comermos!" Ele lançou sua bola de fogo. Meus companheiros de time se espalharam enquanto ela abriu uma cratera no piso do ginásio. Procurei a contracorrente, que carregava sempre no bolso, mas então me dei conta de que estava usando meu short de ginástica. Eu não tinha bolsos. Contracorrente estava enfiada no bolso da calça jeans dentro do armário no vestiário, e a porta do vestiário estava trancada. Eu estava completamente indefeso. Outra bola de fogo veio como um raio em minha direção. Outra bola de fogo veio como um raio em minha direção. Tyson me empurrou para fora do caminho, mas a explosão ainda me atirou longe. Fiquei esparramado no chão do ginásio, com a vista embaçada pela fumaça, a camiseta desbotada salpicada de buracos chamuscados. Logo depois da linha de centro, 2 gigantes famintos me olhavam de cima. "Carne!" urraram. "Carne de herói para o almoço!" Os 2 fizeram pontaria. "Percy precisa de ajuda!" gritou Tyson e pulou na minha frente bem no momento em que eles lançaram suas bolas. "Tyson!" gritei, mas era tarde demais. As 2 bolas o atingiram, mas não, ele as agarrou. De algum modo, Tyson, que era tão desajeitado que estava sempre derrubando equipamentos do laboratório e quebrando estruturas do playground, tinha agarrado as 2 bolas chamejantes de metal que vinham em sua direção a 1 zilhão de quilômetros por hora. Ele as atirou de volta para seus donos, surpresos, que gritaram "Ui!" quando as esferas de bronze explodiram contra seus peitos. Os gigantes se desintegraram em colunas gêmeas de chamas, um sinal seguro de que eram monstros, certo.
Monstros não morrem. Simplesmente se dissipam em fumaça e pó, o que poupa aos heróis um bocado de trabalho de limpeza depois de uma luta. Meus irmãos! Gemeu Zé Mané, o canibal. Ele contraiu os músculos e sua tatuagem de fofinha ondulou. Você vai pagar por tê-los destruído! Tyson, disse eu. Cuidado! Outro cometa disparou em nossa direção. Tyson só teve tempo de desviá-lo com um tapa. Passou voando por cima da cabeça do treinador Nunley e aterrissou na arquibancada com um imenso cabum. Crianças corriam de um lado para o outro gritando, tentando evitar as crateras fumegantes no piso. Outras esmurravam a porta, gritando por socorro. O próprio Sloan estava petrificado no meio da quadra, assistindo incrédulo às bolas da morte que voavam em volta dele. O treinador Nunley ainda não via nada. Deu uma batidinha em seu aparelho de surdez, como se as explosões estivessem causando interferência, mas não desviou os olhos da revista. Certamente a escola inteira podia ouvir o barulho. O diretor, a polícia, alguém iria nos ajudar. A vitória será nossa! Rugiu Zé Mané, o canibal. Vamos nos banquetear com seus ossos! Quis dizer-lhe que estava levando o jogo de queimado muito a sério, mas antes que pudesse fazer isso, ele lançou mais uma bola. Os outros 3 gigantes fizeram o mesmo. Sabia que estávamos mortos. Tyson não poderia desviar todas aquelas bolas ao mesmo tempo. Suas mãos deviam estar com queimaduras sérias por ter bloqueado a primeira saraivada. Sem a minha espada. Tive uma ideia maluca. Corri em direção ao vestiário. Saiam da frente, disse a meu time. Saiam da porta. Explosões atrás de mim. Tyson rebatera 2 das bolas a seus donos e os fizera explodir em cinzas. Restavam 2 gigantes em pé. Uma terceira bola veio voando diretamente para mim. Eu me forcei a esperar. 1, 2, 3, e então me atirei para o lado, enquanto a esfera chamejante demolia a porta do vestiário. Calculei que o gás acumulado na maioria dos armários dos meninos seria suficiente para causar uma explosão, portanto, não me surpreendi quando a bola chamejante de queimado provocou um enorme bum. A parede explodiu. Portas de armários, meias, suportes atléticos e vários outros apetrechos pessoais fedorentos choveram por todo o ginásio. Virei-me bem a tempo de ver Tyson dar um soco na cara do come-crânios. O gigante desmoronou, mas o último gigante, Zé Mané, esperto, continuava segurando sua bola, esperando uma oportunidade. Ele a lançou justamente quando Tyson se virava para ele. Não! Gritei. A bola atingiu Tyson bem no peito. Ele deslizou por toda a extensão da quadra e bateu na parede do fundo, que rachou. Parte desmoronou em cima dele, abrindo um buraco que dava direto para a rua Church. Não entendia como Tyson ainda podia estar vivo, mas ele parecia apenas atordoado. A bola de bronze fumegava a seus pés. Tyson tentou pegá-la, mas caiu para trás, aturdido, em uma pilha de blocos de concreto. Bem, tripudiou Zé Mané, sou o último de pé. Vou ter carne suficiente para levar uma quentinha para a fofinha. Ele pegou outra bola e mirou Tyson. Pare, gritei. É a mim que você quer. O gigante arreganhou um sorriso. Quer morrer primeiro, heróizinho? Eu precisava fazer alguma coisa. Contra-corrente devia estar por ali, em algum lugar. Então avistei meu jeans em uma pilha fumegante de roupas bem aos pés do gigante. Se eu ao menos conseguisse chegar lá, sabia que era inútil, mas investi. O gigante riu. Meu almoço se aproxima! Ele ergueu o braço para lançar. Eu me preparei para morrer. De repente, o corpo do gigante enrijeceu-se. Sua expressão mudou de triunfante para surpresa. Bem no lugar onde deveria estar seu umbigo, a camiseta se rasgou e surgiu ali algo como um chifre. Não, um chifre não. A ponta brilhante de uma lâmina. Ui! Murmurou ele e explodiu numa nuvem de chamas verdes,
o que imaginei iria deixar Fofinha muito aborrecida. Em pé, no meio da fumaça, estava minha amiga Annabeth. Seu rosto estava sujo e arranhado. Carregava uma mochila esfarrapada pendurada no ombro, o boné de beisebol enfiado no bolso, uma faca de bronze na mão e um olhar selvagem nos olhos cinza tempestade, como se fantasmas a tivessem perseguido por 1000 quilômetros. Matt Sloan, que estivera ali em pé, abobalhado o tempo todo, afinal caiu na real. Piscou para Annabeth como se a reconhecesse vagamente da foto no meu caderno. É a garota! É a garota! Annabeth deu-lhe um soco no nariz, derrubando-o no chão. E você, disse ela, deixe meu amigo em paz. O ginásio estava em chamas. Crianças ainda corriam de um lado para o outro, gritando. Ouvi sirenes que uivavam e uma voz distorcida no alto-falante. Através das janelas de vidro nas portas de saída, pude ver o diretor, Sr. Bonsai, brigando com a fechadura e uma multidão de professores amontoada atrás dele. Annabeth, gaguejei. Como você... Há quanto tempo você... Quase a manhã toda. Ela embainhou a faca de bronze. Estava tentando encontrar um bom momento para falar com você, mas você nunca estava sozinho. A sombra que eu vi esta manhã... Aquilo era... Meu rosto ficou quente. Ah, meus deuses, você estava olhando pela janela do meu quarto? Não dá tempo de explicar. Disparou com rispidez, embora ela mesma parecesse estar com o rosto um pouco quente. Mas eu não queria... Ali! Berrou uma mulher. As portas se abriram de repente e os adultos se precipitaram para dentro. Encontre-me lá fora, disse Annabeth. E ele? Apontou para Tyson, que ainda estava sentado encostado na parede, atordoado. Annabeth lançou-lhe um olhar de aversão que não entendi muito bem. É melhor trazê-lo. O quê? Não dá tempo, disse ela. Depressa. Ela colocou o boné de beisebol dos Yankees, que era um presente mágico de sua mãe, e desapareceu na mesma hora. Com isso, fiquei sozinho no meio do ginásio em chamas, quando o diretor investiu para dentro com metade do corpo docente e 1 ou 2 policiais. Percy Jackson, disse o Sr. Bonsai. O que... Como... Junto à parede destruída, Tyson gemeu e levantou-se da pilha de blocos de concreto. A cabeça dói. Matt Sloan também se aproximava. Olhou para mim com expressão de terror. Foi Percy quem fez isso, Sr. Bonsai. Ele tocou fogo no prédio inteiro. O treinador Nolan vai lhe contar. Ele viu tudo. O treinador Nolan estivera lendo com dedicação sua revista, mas, para meu azar, escolheu aquele momento para erguer os olhos ao ouvir Sloan pronunciar meu nome. Hã? Sim. Os outros adultos viraram na minha direção. Eu sabia que jamais acreditariam em mim, mesmo que eu pudesse contar-lhes a verdade. Arranquei contra a corrente dos meus jeans destruídos, disse a Tyson, vamos, e pulei pelo buraco escancarado na lateral do edifício. Pasta 3. 3. Nós chamamos o táxi da tormenta eterna. Annabeth estava à nossa espera em um beco mais adiante na rua Church. Puxou Tyson e eu da calçada bem no momento em que um carro de bombeiros passou gritando seu gemido em direção a Merriweather. Onde você o encontrou? Perguntou ela, apontando para Tyson. Ali, sob circunstâncias diferentes, eu teria ficado realmente feliz em vê-la. Tínhamos feito as pazes no último verão, a despeito de a mãe dela ser Athena e não se dar muito bem com o meu pai. Tinha sentido mais saudades de Annabeth do que gostaria de admitir. Mas acabara de ser atacado por canibais gigantes. Tyson salvara minha vida 3 ou 4 vezes, e tudo o que Annabeth pôde fazer foi olhá-lo com raiva, como se ele fosse o problema. Ele é meu amigo, falei. Ele é um sem-teto? Que importância tem isso? Ele consegue ouvir, sabe? Por que não pergunta a ele? Ela pareceu surpresa. Ele sabe falar? Eu falo, admitiu Tyson. Você é bonita. Ah, grosso.
Annabeth recuou um passo, afastando-se dele. Não podia acreditar que ela estivesse sendo tão mal educada. Examinei as mãos de Tyson, que, eu tinha certeza, deviam estar muito machucadas por causa das bolas de fogo, mas pareciam ótimas, imundas e marcadas por cicatrizes sujas do tamanho de batatinhas chips, mas elas sempre foram assim. Tyson, falei incrédulo, suas mãos não estão queimadas. É claro que não, resmungou Annabeth. Estou surpresa com a coragem dos lestrigões, atacando-o com ele por perto. Tyson parecia fascinado com o cabelo loiro de Annabeth. Tentou tocá-lo, mas ela afastou sua mão com um tapa. Annabeth, disse eu, do que você está falando? Les o quê? Lestrigões, os monstros no ginásio. São uma raça de gigantes canibais que vivem no extremo norte. Ulisses topou com eles uma vez, mas eu nunca os vira tão ao sul como em Nova York. Les... não consigo nem pronunciar isso. Como você os chamaria em inglês? Ela pensou por um momento. Canadenses, concluiu. Agora venha, temos de sair daqui. A polícia virá atrás de mim. Esse é o menor dos problemas, disse ela. Você andou tendo sonhos? Os sonhos com Groover? O rosto dela empalideceu. Groover? Não, o que há com Groover? Contei-lhe o sonho. Por quê? O que você andou sonhando? Os olhos dela pareciam tempestuosos, como se a mente estivesse correndo a 1 milhão de quilômetros por hora. O acampamento, disse ela afinal. Um problemão no acampamento. Minha mãe disse a mesma coisa. Mas que tipo de problema? Não sei exatamente. Há algo errado. Temos de ir para lá agora mesmo. Monstros me perseguiram pelo caminho todo, desde a Virgínia, tentando me deter. Você também sofreu uma porção de ataques? Sacudi a cabeça. Nenhum, o ano todo, até hoje. Nenhum? Mas como... Os olhos dela recaíram sobre Tyson. O que quer dizer, Tyson ergueu a mão como se ainda estivesse na sala de aula. Os canadenses no ginásio chamaram Percy de alguma coisa. Filho do deus do mar? Annabeth e eu trocamos olhares. Não sabia como poderia explicar, mas imaginei que Tyson merecesse a verdade depois de quase ter sido morto. Grandão, falei. Já ouviu aquelas velhas histórias sobre os deuses gregos? Como Zeus, Poseidon, Atena? Sim, disse Tyson. Bem, aqueles deuses ainda vivem. Tipo, vão seguindo a civilização ocidental de um lado para o outro e vivendo nos países mais poderosos. Portanto, estão agora nos Estados Unidos. E às vezes têm filhos com mortais. Filhos que são chamados de meios-sangues. Sim, disse Tyson, como se ainda esperasse que eu chegasse ao ponto principal. Bem, Annabeth e eu somos meios-sangues, disse eu. Somos como heróis em treinamento. E sempre que os monstros sentem nosso cheiro, eles nos atacam. É o que eram aqueles gigantes no ginásio. Monstros. Sim. Olhei para ele. Ele não parecia surpreso nem confuso com o que eu contava, o que me deixava surpreso e confuso. Então, você acredita em mim? Tyson assentiu. Mas você é filho do deus do mar? Sim, admiti. Meu pai é Poseidon. Tyson franziu a cara. Agora ele parecia confuso. Mas então... Uma sirene uivou. Um carro de polícia passou rapidamente pelo beco. Não temos tempo para isso, disse Annabeth. Vamos conversar no táxi. Um táxi até o acampamento? Disse eu. Você sabe quanto dinheiro... Deixe comigo. Eu hesitei. E Tyson? Imaginei-me escoltando meu amigo gigante até o acampamento meio-sangue. Se ele ficava fora de si em um playground comum com valentões comuns, como agiria em um campo de treinamento para semideuses? Por outro lado, os policiais estariam procurando por nós. Não podemos simplesmente deixá-lo aqui, concluí. Ele também vai estar encrencado. Sim, Annabeth pareceu contrariada. Sem dúvida, precisamos levá-lo. Agora venha. Não gostei do modo como ela disse aquilo,
como se Tyson fosse uma grande doença que precisávamos levar ao hospital, mas a seguir pelo beco. Juntos, nós três nos esgueiramos pelas ruelas do centro, enquanto uma enorme coluna de fumaça se erguia do ginásio da escola, atrás de nós. Aqui. Annabeth nos deteve na esquina da Thomas com a Trimble. Vasculhou a mochila. Espero que ainda tenha sobrado uma. Ela parecia ainda pior do que eu percebera no início. Tinha um corte no queixo. Havia gravetos e grama embaraçados em seu rabo de cavalo, como se tivesse dormido várias noites ao relento. Os rasgos nas barras da calça jeans pareciam ter sido feitos por garras. — O que está procurando? Perguntei. As sirenes urravam à nossa volta. Calculei que não levaria muito tempo até que passassem mais policiais procurando delinquentes juvenis bombardeadores de ginásios. Sem dúvida, àquela altura, Matt Sloan já teria dado um depoimento. Ele provavelmente deturpara a história para que Tyson e eu fôssemos os canibais sedentos de sangue. Encontrei uma, graças aos deuses. Annabeth tirou da mochila uma moeda de ouro que reconheci como um dracma, a moeda corrente do Monte Olimpo. Tinha a efígie de Zeus gravada de um lado e o edifício Empire State do outro. Annabeth, falei, os taxistas de Nova York não vão aceitar isso. State! Gritou ela em grego antigo. O arma diabolês! Como de costume, no momento em que ela falou na língua do Olimpo, eu de algum modo entendi. Ela disse, pare, carruagem da danação. Aquilo não me deixou lá muito empolgado com seu plano, fosse qual fosse. Ela atirou a moeda na rua, mas em vez de cair ruidosamente no asfalto, o dracma afundou e desapareceu. Por um momento, nada aconteceu. Então, bem no lugar onde a moeda tinha caído, o asfalto escureceu. Fundiu-se em uma poça retangular mais ou menos do tamanho de uma vaga de estacionamento, borbulhando um líquido vermelho como sangue. Então um carro irrompeu daquele lodo. Era um táxi, sem dúvida, porém, diferentemente de qualquer outro táxi de Nova York, não era amarelo. Era cinza escuro. Quer dizer, parecia feito de fumaça, como se fosse possível atravessá-lo andando. Havia palavras impressas na porta, algo como Mazir Zenzdina, mas a dislexia tornou difícil para mim decifrar o que estava escrito. A janela do passageiro desceu e uma velha pôs a cabeça para fora. Tinha um tufo de cabelos grisalhos cobrindo os olhos e falou de um jeito estranho e murmurante, como se tivesse acabado de tomar uma injeção de anestésico. Passagem, passagem. 3 para o acampamento meio-sangue, disse Annabeth. Ela abriu a porta traseira do táxi e acenou para que eu entrasse, como se aquilo tudo fosse a coisa mais normal do mundo. Cruzes, guinchou a velha. Não levamos a espécie dele. Ela apontou um dedo ossudo para Tyson. O que era aquilo? Dia da perseguição aos garotos grandes e feios? Eu pago a mais, prometeu Annabeth. Mais 3 dracmas quando chegarmos. Ah, feito, berrou a mulher. Entrei no táxi com relutância. Tyson se espremeu no meio. Annabeth se arrastou para dentro por último. O interior também era cinza escuro, mas parecia bastante sólido. O assento era rachado e irregular. Não muito diferente dos da maioria dos táxis. Não havia divisória nos separando da velha ao volante. Espere um minuto. Não havia apenas uma velha. Havia 3, todas amontoadas no assento dianteiro, cada qual com cabelos pegajosos cobrindo os olhos, mãos ossudas e um vestido de tecido grosso cor de carvão. A que estava na direção disse: Long Island, bandeira 2, ha! Ela pisou fundo o acelerador e minha cabeça foi de encontro ao encosto. Uma voz gravada veio do alto-falante. Olá, aqui é Ganimedes, sommelier de Zeus. E quando saio para comprar vinho para o Senhor dos Céus, sempre ponho o cinto de segurança. Olhei para baixo e encontrei uma corrente grande e preta no lugar do cinto. Concluí que não estava assim tão desesperado ainda. O táxi disparou e virou na esquina da West Broadway, e a velha cinzenta sentada no meio guinchou. Cuidado! Vá para a esquerda!
Bem, se você tivesse me dado o olho, Tempestade, eu poderia ver isso. Queixou-se a motorista. Espere um minuto. Dar a ela o olho? Não tive tempo de fazer perguntas porque a motorista guinou para desviar-se de um caminhão de entregas, passou por cima do meio-fio com um tranco de fazer bater os dentes e entrou voando no quarteirão seguinte. Vespa, disse a terceira mulher à motorista. Passe para mim a moeda da menina. Quero mordê-la. Você mordeu da última vez, Ira, disse a motorista, cujo nome devia ser Vespa. É a minha vez. Não é, gritou a que se chamava Ira. A do meio, Tempestade, berrou. Sinal vermelho! Freie! Berrou Ira. Em vez disso, Vespa pisou fundo e subiu no meio-fio, cantando os pneus em outra esquina e derrubando uma máquina de vender jornais. Ela deixou meu estômago para trás em algum lugar da rua Broome. Desculpe-me, falei, mas você enxerga? Não, gritou Vespa de trás do volante. Não, gritou Tempestade do meio. É claro, gritou Ira da janela do passageiro. Olhei para Annabeth. Elas são cegas? Não totalmente, disse Annabeth. Tem um olho. Um olho? Sim. Cada uma? Não, um olho ao todo. Ao meu lado, Tyson gemeu e se agarrou ao assento. Não estou me sentindo muito bem. Ai, céus, disse eu, pois já tinha visto Tyson ficar enjoado no carro em excursões da escola, e aquilo não era algo que a gente quisesse ver a menos de 15 metros de distância. Aguente firme, grandão. Alguém tem um saco de lixo ou coisa assim? As três senhoras cinzentas estavam muito ocupadas, discutindo, para prestar atenção em mim. Virei-me para Annabeth, que continuava concentrada como quem corre risco de vida, e dei-lhe uma olhada do tipo, por que você fez isso comigo? Ei, disse ela, o táxi das Irmãs Cinzentas é o meio mais rápido de chegar ao acampamento. Então, por que você não veio nele da Virgínia? Fica fora da área de prestação de serviços delas, disse ela, como se aquilo fosse óbvio. Elas só trabalham na Grande Nova York e na vizinhança. Já tivemos gente famosa neste táxi, exclamou Ira. Jazão, lembram-se dele? Ai, não quero nem lembrar, lamuriou-se Vespa. E nós não tínhamos um táxi naquele tempo, sua morcega velha. Aquilo foi há 3.000 anos. Ah, me deu dente. Ira tentou agarrá-lo na boca de Vespa, mas Vespa afastou a mão dela com um tapa. Só se Tempestade me der o olho. Não, guinchou Tempestade. Você o usou ontem. Ah, mas estou dirigindo, sua velha bruxa. Ah, desculpas. Vire, era a sua entrada. Vespa entrou com violência na rua Delancey, espremendo-me entre Tyson e a porta. Pisou o acelerador e disparamos pela ponte Williamsburg a 80 km por hora. As três irmãs estavam agora brigando mesmo, estapeando-se, enquanto Ira tentava agarrar a cara de Vespa e Vespa tentava agarrar a de Tempestade. Com os cabelos esvoaçando e a boca aberta, berrando uma com a outra, percebi que nenhuma das irmãs tinha dentes, com exceção de Vespa, que tinha um incisivo amarelo embolorado. Em vez de olhos, elas tinham apenas pálpebras fechadas e afundadas, com exceção de Ira, que tinha um olho verde injetado, que olhava para tudo avidamente, como se nada que visse fosse o bastante. Por fim, Ira, que tinha a vantagem da visão, conseguiu arrancar o dente da boca da irmã Vespa. Isso a deixou tão furiosa que ela deu uma guinada para a beirada da ponte Williamsburg, gritando, Devolva! Devolva! Tyson gemeu e segurou o estômago. A quem interessar possa, falei. Nós vamos morrer. Não se preocupe, disse Annabeth, parecendo muito preocupada. As Irmãs Cinzentas sabem o que estão fazendo. Elas são muito sábias mesmo. Aquilo veio da filha de Atena, mas não me senti exatamente reconfortado. Estávamos derrapando ao longo da beira de uma ponte 40 metros acima do rio East. Sim, sábias. Ira arreganhou um sorriso ao retrovisor, mostrando o dente recém-adquirido.
A gente sabe das coisas. Todas as ruas de Manhattan. Vangloriou-se Vespa, ainda batendo na irmã. A capital do Nepal. O lugar que você procura, acrescentou Tempestade. Imediatamente as irmãs a socaram, uma de cada lado, gritando: Quieta, quieta! Ele ainda nem perguntou. O quê? Disse eu. Que lugar? Eu não estou procurando nenhum. Nada, disse Tempestade. Você está certo, menino. Não é nada. Fale. Não! Todas elas gritaram. Na última vez que contamos foi horrível, disse Tempestade. O olho foi parar num lago, concordou Ira. Anos para encontrá-lo de novo, queixou-se Vespa. E por falar nisso, devolva. Não, berrou Ira. O olho, berrou Vespa. Dê para mim. Ela bateu com força nas costas da irmã Ira. Ouviu-se um pop nauseante e algo saiu voando da cara de Ira. Ela começou a apalpar, procurando, tentando agarrá-lo, mas só conseguiu rebatê-lo com as costas da mão. O globo verde e viscoso passou voando por cima de seu ombro e veio parar bem no meu colo. Dei um pulo tão alto que minha cabeça atingiu o teto e o globo ocular saiu rolando. Não consigo enxergar, berraram as 3 irmãs. Dê o olho para mim, gemeu Vespa. Dê o olho para ela, gritou Annabeth. Não está comigo, falei. Ali, perto do seu pé, disse Annabeth. Não pise, pegue. Eu não vou pegar aquilo. O táxi colidiu com a grade de segurança e arrastou-se por ela com um ruído horrível. O carro inteiro estremeceu, soltando fumaça cinzenta, como se fosse se dissolver com o esforço. Eu vou vomitar, avisou Tyson. Annabeth, berrei. Deixe Tyson usar sua mochila. Está louco? Pegue o olho. Vespa deu uma puxada violenta no volante e o táxi se afastou da grade. Disparamos pela ponte em direção ao Brooklyn, mais rápido que qualquer táxi humano. As irmãs cinzentas guinchavam e se esmurravam e clamavam pelo olho. Por fim, tomei coragem. Arranquei um pedaço da minha camiseta desbotada, que já estava se desfazendo por causa de todos os buracos de queimadura, e usei-o para pegar o olho no chão. Bom menino! Gritou Ira, como se de algum modo soubesse que eu estava com seu olho perdido. Devolva! Não enquanto não explicarem, falei. O que vocês estavam falando? O lugar que eu procuro? Não dá tempo, gritou Tempestade. Acelerando! Olhei pela janela. Com certeza, árvores, carros e bairros inteiros passavam ventando em um borrão cinzento. Já tínhamos saído do Brooklyn e atravessávamos Long Island. Percy, advertiu Annabeth. Elas não podem encontrar nosso destino sem o olho. Vamos continuar acelerando até arrebentar em 1 milhão de pedaços. Primeiro elas têm de me dizer. Ou então vou abrir a janela e jogar o olho no meio do trânsito. Não! Gemeram as irmãs cinzentas. É perigoso demais. Estou abaixando a janela. Espere! Berraram as irmãs cinzentas. 30, 31, 75, 12. Elas bradaram como um zagueiro de futebol americano cantando a jogada. O que querem dizer? Isso não faz sentido. 30, 31, 75, 12. Gemeu Ira. É tudo o que podemos falar. Agora devolva-nos o olho. Estamos quase no acampamento. Estávamos agora fora da estrada, disparando pelos campos no norte de Long Island. Pude ver a colina meio-sangue à nossa frente, com seu pinheiro gigante no topo, a árvore de Thalia, que continha a força vital de uma heroína derrotada. Percy, disse Annabeth em um tom mais urgente. Dê o olho a elas agora. Decidi não discutir. Joguei o olho no colo de Vespa. A velha o agarrou, empurrou-o para dentro da órbita como alguém que coloca uma lente de contato e piscou. Eia! Ela pisou o freio. O táxi rodopiou 4 ou 5 vezes em uma nuvem de fumaça e guinchou até parar no meio da estrada vicinal na base da colina meio-sangue. Tyson soltou um enorme arroto. Melhor agora. Tudo bem,
disse eu às irmãs cinzentas. Agora me digam o que querem dizer aqueles números. Não dá tempo. Annabeth abriu a porta. Temos de sair agora. Eu ia perguntar por quê quando ergui os olhos para a colina meio-sangue e entendi. No topo da colina havia um grupo de campistas e eles estavam sob ataque.